Fala galera, ligado aqui no microfone Alves Celeste, mais um vídeo importante, hein? Tratando de assuntos dos bastidores, com relação à SAF, valores já discriminados com relação ao investimento e também essa reviravolta toda. Treina no VGD? Não, volta tudo para o CT. E aí, qual o valor que será pago pelo aluguel ao longo desse período que o Londrina ficará lá na SM Sports? Todas as informações depois da vinheta. Forte abraço, pessoal, ligado conosco aqui no microfone Alves Celeste. Se inscreva aí no canal, fortaleça aí. Já passamos dos 1.000 inscritos, agradecemos demais a presença de todos vocês, o prestígio diário. Mas é claro, estamos seguindo por mais e às vésperas já do início da Série C do Campeonato Brasileiro. E ontem, depois de toda uma produção, né, seu Lúcio Flávio? A nossa equipe de Beverly Hills, justamente para Londrina, toda uma cena toda, uma produção maiúscula de como está o VGD e foi por água abaixo, hein, seu Lúcio Flávio? O Tubarão voltou para o CT da SM Sports. Alô, Lucião, um abraço. Beleza, Rafa, um abraço para você, para a galera. A gente vai cobrar os custos da produção lá do pessoal Vamos. do quadro. Os honorários são caros, hein? Rapaz, o Londrina tá igual aquele bombom Kinder Ovo, né? Uma surpresa. Cada dia uma surpresa, né? Rapaz, impressionante. Pois é, Rafael, assim, cara, e os bastidores, né, pegando fogo com essas indefinições a respeito da SAF, agora essa vontade do Londrina de continuar no CT, tudo isso é o quê? A menos de 20 dias de começar o campeonato. Então, a gente tem realmente notícias importantes de bastidores que, na verdade, vão definir, né, o futuro do Londrina, pensando, claro, na montagem e no fortalecimento do time aí na Série C. É claro que todo mundo imaginava uma situação mais organizada, pensando justamente na Série C, que é o principal alvo e objetivo do Londrina. Estamos aí há pouco menos de 20 dias, né? Pensando na estreia contra o Confiança lá em Aracaju. Bom, ontem o Lúcio, ele apurou algumas informações dentro do Londrina Esporte Clube, informações importantes, quentes e de forma exclusiva com relação ao investimento da SAF, a tudo que está sendo projetado nos bastidores e também do que tem sido discutido entre o Londrina Esporte Clube, a Esquadra Esportes, o Conselho de Representantes. Essas reuniões têm muitas coisas ainda a serem aparadas e, é claro, o torcedor vivendo nessa expectativa diária. Vai ser concretizada a SAF? Não vai? De que maneira? Quanto é o investimento de fato? Até para o torcedor ter um pouco mais de tranquilidade nessa terça-feira, Lúcio Flávio. Pois é, Rafael, o Londrina segue confiante, né, de que a coisa está nos ajustes finais. Então, assim, a minuta final, né, o contrato final, ela tem sido debatida entre os advogados do Londrina, os representantes do Conselho e os advogados da Esquadra Esportes. O que eu apurei é o seguinte, são 10 pontos que ainda precisam de alguns ajustes. Por quê? Porque o Londrina sabe que essa minuta final ela tem que estar muito próxima daquela proposta vinculante que foi aprovada pelo Conselho. Porque se tiver uma situação muito diferente, o Conselho pode reprovar. E aí tem razão, né? Então, assim, em termos de investimento, quais são os valores da proposta global? 139 milhões de reais. Desse total de 139 milhões, 100 milhões para serem investidos no futebol, 39 milhões para a construção de um CT e pagamento de dívidas, inclusive das dívidas herdadas do período da SM Sports. Os 100 milhões de reais para serem investidos em 6 anos. É o que está na proposta vinculante, né? O Londrina recebeu alguns retornos da Esquadra Esportes de fazer um investimento de 60 milhões de reais nos 5 primeiros anos e deixar uma quantia maior, nesse caso seria 40 milhões de reais para o último ano, pensando numa seguinte situação, o Londrina está na Série B, vamos investir tudo para se chegar a uma Série A, por exemplo. O que o Londrina exige é que os 100 milhões eles sejam investidos nos 6 primeiros anos do contrato e um valor mínimo de pelo menos 12 milhões de reais por ano. Então, por exemplo, se quiser investir 12 milhões de reais nos 5 primeiros anos, isso dá 60, você ficaria 40 milhões para o último ano. Mas isso tem que estar em contrato, é uma exigência do Londrina e a Esquadra Esportes está concordando nesse momento. Então, esse é um ajuste importante até para não fugir
né, daquele valor apresentado na proposta vinculante. Outra informação de que Guilherme Belintani estará em Londrina nesta quarta-feira, justamente para esses pontos finais serem decididos com ele e com os advogados do Londrina e com o Conselho. Tem uma reunião do Conselho na quinta. Provavelmente, essa minuta final não estará pronta ainda na quinta-feira. O Conselho tem outros assuntos, né, a serem discutidos. Claro que esse é o assunto principal, vai ter muito questionamento, né, porque a preocupação dos conselheiros é ter essa minuta final, pelo menos com um pouquinho de antecedência, para que eles possam analisar e depois, na hora da votação, aprovando ou não. Então, é isso, Rafael. 139 milhões, mais a promessa e a garantia de que nos 6 primeiros anos serão investidos os 100 milhões de reais. É isso, né, que o Londrina exige que esteja na minuta final, justamente para aprovação por parte do Conselho. Porque o Conselho ele tem poder, né, Rafael? Ele aprovou uma proposta vinculante. Se vir uma minuta completamente diferente daquela proposta vinculante, o Conselho não aprova, né? E, de repente, o Londrina tem que até convocar, por exemplo, uma nova Assembleia dos Associados, né? E isso a Esquadra Esporte está muito consciente, porque, né, o Londrina, através do Conselho, tem deixado isso muito claro aos representantes da Esquadra Esportes. Importante a gente ressaltar esse ponto, até porque tem gerado muitas dúvidas na cidade se de fato teremos a SAF, a formalização dela o quanto antes. A gente está aí há 20 dias da Série C do Campeonato Brasileiro, o torcedor, é claro, vive essa ansiedade, né? De fato, ter um investimento pensando no retorno do time à Série B do Campeonato Brasileiro. E dentro desse processo, o treinamento. Dentro de campo, o time não vai mais usar as dependências do estádio VGD. Ontem, já muito próximo da hora do almoço, foi divulgado através da assessoria de comunicação do clube que o Londrina utilizará as dependências do CT da SM Sports até o final da Série C e tem sido costurado um acordo dentro de um contrato para que ao longo de 2 anos, 2024 e 2025, de forma inicial, o Londrina possa utilizar as dependências da SM Sports. O que a gente pode falar para o torcedor com relação a esse assunto, Lúcio? E por isso que a presença do Guilherme Belintani em Londrina é importante para esse assunto também, né? Porque o Sérgio Malucelli está aceitando a proposta, ele concorda, mas quer exatamente os detalhes finais e ele está aguardando também o Guilherme Belintani em Londrina para acertar os detalhes. O que a gente apurou, contrato de 2 anos, o Londrina ficaria com toda a estrutura do CT, inclusive o Sérgio Malucelli abriria mão daquele projeto dele, né, de fazer uma escola de futebol, porque aí o CT ficaria para o Londrina. 80 mil reais seria o aluguel, né? O acordo está sendo tratado com esses valores, né? 80 mil reais. A única coisa que ficaria é uma pré-temporada que o Sérgio acertou com o Cascavel entre os dias 8 e 22 de abril, mas é pouco tempo, não mudaria. O CT tem essa estrutura. Uma outra informação que a gente apurou, inicialmente, a Esquadra Esporte gostaria que esse contrato de aluguel fosse feito pelo Londrina. Londrina já disse, não, isso não é possível, isso não seria aprovado no Conselho e o Londrina também não tem condições de dar garantia nesse valor. Então, a Esquadra Esporte concordou em fazer esse contrato de aluguel no nome dela, com todas as garantias, o que tem que ser mesmo, porque ela que está assumindo o futebol. Então, agora é importante a presença do Guilherme Belintani, justamente para acertar esses detalhes aí com o ex-gestor Sérgio Malucelli e aí oficializar esse contrato aí de aluguel por 2 anos. Iniciando a terça-feira com muitas informações do Londrina Esporte Clube, e é claro, a expectativa é muito grande. Chegadas de jogadores, logo, logo teremos a oficialização dessas contratações. Tomara que tenhamos um time muito forte, pensando na Série C, que será muito difícil. Equipes grandes do cenário brasileiro, e é claro, uma competição muito pesada, requer também do Londrina um investimento. E é claro, a gente fica nessa ansiedade também da oficialização o quanto antes do modelo SAF, até para que o Londrina tenha também esse respaldo financeiro vindo através da Esquadra Esportes. Se inscreva aí no canal, continue dando essa força para a gente. E é claro, semana importante, né, de aniversário do Londrina Esporte Clube. E também na próxima semana a comemoração de mais 10 anos aí do título do Londrina Esporte Clube lá em Maringá, no estádio Lee Davis. Tem muita coisa que a gente está preparando também. Valeu! Ótima terça-feira para todo mundo. A gente volta logo, logo com mais informações. Um abraço a todos. Valeu.